alegria que estamos aqui mais uma vez para lermos e comentarmos um trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Abrimos então no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Nós vamos ler e comentar o preâmbulo. Então, diz assim: os Espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Os Espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces, e quando nos dão alguma, é para orientar as nossas ideias e, sobretudo, para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita, ou ainda com o fim de ajudar as pessoas que sentem dificuldades em exprimir suas ideias, pois estas não consideram haver realmente orado se não formulam bem os seus pensamentos. A finalidade da prece é levar nossa alma a Deus. A diversidade nas fórmulas não devem estabelecer nenhuma diferença entre os que nele creem, e menos ainda entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus aceita todas quando sinceras. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, desde que sejam ditas de coração, e não apenas com os lábios. Não impõe nem condena nenhuma. Deus é sumamente grande, segundo o Espiritismo, para repelir a voz que implora ou que canta louvores, somente por não o fazer desta ou daquela maneira. Quem quer que condene as preces que não constem do seu formulário, demonstra desconhecer a grandeza de Deus. Acreditar que Deus se apegue a determinada fórmula é atribuir-lhe a pequenez e as paixões humanas. Uma das condições essenciais da prece, segundo São Paulo, é a de ser inteligível, isto é, que se compreenda bem, para que possa tocar o nosso espírito. Para isso, entretanto, não basta que ela seja proferida na língua habitual, pois há preces que, embora em termos populares, não dizem mais à nossa inteligência do que as de uma língua estranha, e por isso mesmo não nos tocam o coração. As poucas ideias que encerram são em geral sufocadas pela superabundância das palavras e o misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é a clareza. Ela deve ser simples e concisa, sem fraseologia inútil ou excesso de adjetivação, que não passam de meros ouropéis. Isso é, falso brilho, né? Cada palavra deve ter o seu valor, exprimir uma ideia, tocar uma fibra da alma. Enfim, deve levar à reflexão. E somente assim pode atingir o seu objetivo, pois de outro modo não passa de palavrório. Veja-se, entretanto, com que distração e volubilidade elas são proferidas na maioria das vezes. Percebemos que os lábios se agitam, mas, pela expressão fisionômica e pela própria voz, percebe-se que é um ato maquinal, puramente exterior, de que a alma não participa. Olha que interessante, não é? Kardec aqui, em mais de uma oportunidade nesse texto, nos fala da importância de que a fé toque as fibras da nossa alma. Interessante isso. Vamos pensar a respeito. Vamos raciocinar. O que significa uma prece que toque as fibras da nossa alma? Porque se ela toca as fibras da nossa alma, ela nos eleva.
Ela nos transfere de uma faixa de vibração pesarosa, negativa, e nos coloca numa faixa superior, onde nós vamos conseguir nos conectar em vibração, quem sabe, em pensamento, com os bons espíritos que estão preocupados com o nosso bem-estar, que querem o nosso bem, que nos inspiram. Por isso é muito importante pensarmos no que a gente está dizendo na hora da prece. Tudo é um aprendizado na vida. No Espiritismo a gente aprende finalmente, não é, que todos somos criados simples e sem conhecimento. O que significa? Até amar é algo que a gente vai aprender ao longo da nossa evolução. Mesma coisa fazer prece, conversar com Deus. Há os de nós que pensam que a prece tem por objetivo acordar Deus para a nossa existência. Ó Deus, eu estou aqui. Não é. Nós nos movemos em Deus. A prece tem por objetivo firmar o nosso compromisso de fé com Ele. Fazer com que nós nos conectamos com Ele. Reconectarmos-nos com Deus. Jesus é o maior exemplo. Jesus orava. E era Jesus. O Espírito mais perfeito que Deus mandou aqui para a Terra, para nos servir de modelo, de guia. Ele orava. Nós podemos citar vários exemplos, não é? No seu Evangelho, do Mestre, onde ele dava importância à prece. Há na Bíblia de Jerusalém uma tradução muito interessante. Nós vamos encontrar em Marcos 9, capítulo 9, versículos 17 a 29, aquela passagem em que um pai leva o seu filho para Jesus pedindo que o cure, pois um espírito mudo toma conta do filho. Ora o joga no fogo, ora na água, quer dizer, tem por objetivo, quer matar essa criança. E esse pai já havia apresentado esse filho para os apóstolos de Jesus para que o curassem. Eles não conseguiram. Então o pai procura diretamente a Jesus. E Jesus então trata daquela criança, encaminha o espírito obsessor e a criança fica curada daquela subjugação, daquela obsessão, não é, terrível, em que a criança estava sofrendo. E toda a família, não é, a angústia do próprio pai. E os apóstolos pediram para Jesus: por que nós não conseguimos curar essa criança? Na Bíblia de Jerusalém, ela coloca assim, não é? Porque para esse tipo de espíritos há necessidade de oração. Jejum, prece, outras versões nós vamos encontrar. Porque a prece fortalece a fé dentro de cada um de nós. Nós temos que entender que orar para Deus significa estarmos em comunhão com o Pai. Isso não significa, como a gente leu aqui no texto, né, um longo, palavras longas, uma prece estendida, com palavras muitas vezes que nós não compreendemos nem o significado. Não é isso. Deus não quer que a gente passe o nosso dia elevando o pensamento para Ele, salve, salve, não é, Senhor, aleluia, e passe o dia dessa forma. Não, o nosso trabalho pode ser uma prece para Deus. Quando nós sorrimos para alguém, nos colocamos naquele sorriso, querendo o bem para outra pessoa, é uma prece agradável a Deus. Quando nós ajudamos alguém que está em dificuldades de alguma forma, não é? Uma ajuda que tirada do nosso tempo, né? Do nosso escasso tempo, mas a gente vai lá se doar
para ajudar de uma maneira ou de outra, ouvir também o outro, ouvir um desabafo de quem está muito pesaroso, de quem está muito triste, é uma prece agradável a Deus. Pensemos nisso. Qual é o caráter específico da prece, nos diz Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta 659, louvar, pedir e agradecer. Então, louvar a Deus, não é? Senhor, Pai Todo-Poderoso. Fazer pedidos, sim, a gente pede, mas agradecer também, principalmente. Agradecer pela oportunidade da vida, do conhecimento que Ele nos dá por essa doutrina maravilhosa que é o Consolador, que nos tira de tantos vícios, de tantos preconceitos inúteis que a gente arranjou há tanto tempo, que a gente necessita, né? Olha só, preconceitos, né? Que a gente necessita para falar com Deus, tenho que ajoelhar. Para falar com Deus, eu tenho que estar no grupo espírita, eu tenho que estar no templo. Para falar com Deus, eu tenho que estar em determinada maneira, há alguma fórmula, alguma posição específica. Nada disso é necessário. No encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó, Jesus dizia a ela que virá o tempo, já vem o tempo, não é? Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Então não precisa ser no Templo de Salomão, não precisa ser na igreja, não precisa ser no centro espírita. Nós temos que cultivar o hábito da prece. De manhã, por exemplo, assim como antes de sair, a gente faz uma refeição, toma um bom café. A prece tem que ser como aquele café que a gente toma de manhã, que vai nos dar força, vai nos dar sustentabilidade para o dia. Tem que ser algo que a gente faz de forma natural. Senhor, que bom, mais um dia. Muito obrigado. Obrigado pela noite, por eu ter acordado, pela oportunidade que tu me dá mais nesse dia que se apresenta. E vai, faz o teu trabalho. Faça o teu trabalho da melhor maneira possível. Dá o melhor de ti. Seja bom nos teus relacionamentos, não minta, não iluda, não engane ninguém. Não trapaceie ninguém. Seja ético, moral. Essa é a prece mais agradável a Deus. Como a gente falava no início, não é? A gente tem que aprender a fazer prece, então aprender a conversar com o Pai. Sem fórmula, pronta, preparada. Conversa com Ele, porque vem lá de dentro de ti. Conta para Ele as tuas angústias, teus ressentimentos. Peça para Ele que te ajude a perdoar incondicionalmente aqueles que te feriram, aqueles que te magoaram. Porque a gente se fere e se magoa na caminhada. Isso é normal, é humano. É humano. Quem de nós não se magoa, não fica ressentido em algum momento? Mas o espírita, né, se magoa num primeiro momento, mas tem o segundo momento, aquele que ele sabe que ele tem que perdoar. Porque o perdão liberta. Ficar sentindo aquela mágoa lá dentro nos aprisiona com a pessoa, não é? Que causou o aborrecimento. E a gente tem que saber que mesmo estando com dificuldades, mesmo estando num momento de tempestade, a gente tem que saber tirar alguns segundos para orar, para conversar com Deus. É necessário. Há uma passagem do Evangelho muito interessante que 3 evangelistas contam a mesma história, quase nas mesmas palavras. Nós vamos encontrar em Marcos, Lucas e Mateus.
Mesma historinha. Os três falam da mesma maneira. Que eles entraram na barca para cruzar o lago, né? Genezaré, aonde eles iriam na outra margem. E Jesus então aproveitou para tirar uma soneca. Desabou uma tempestade no lago. E o barco estava quase virando, e os apóstolos entraram em desespero e acordaram Jesus. Todos eles usaram a palavra perecemos, vamos morrer, o barco vai virar. Jesus então mandou, né, que se acalmasse os ventos e a tempestade, e imediatamente a tempestade acalmou. E ele pediu para eles, os três evangelistas colocam isso: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Nenhum deles orou. Nenhum deles pediu a Deus para acalmar aquela tempestade. Nenhum deles pediu a Deus pela segurança da embarcação, para que pudesse atravessar o lago. Entraram em desespero. Então Jesus pergunta: onde está a vossa fé? Porque fé é uma coisa necessária. Faz parte de nós, precisamos de fé. Por isso vamos orar. Vamos ter confiança de que o Pai ouve a todas as nossas rogativas. Ele atende os nossos pedidos, sim, mas de acordo com a real necessidade, mas atende a todas as preces. Aquela entrega de Maria ao anjo Gabriel, quando ele diz assim, né? Olha que coisa linda, né? Um exemplo de aceitação, de submissão, não é? Quando o anjo Gabriel a visita e ela diz assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a sua palavra. Uma entrega total à sua missão. Isso é uma prece. Isso é a vivência da prece. Sem a menor sombra de dúvidas, né, meus irmãos? Vamos aproveitar o exemplo de Maria. Então vamos nos colocar a cada dia segundo a vontade do Pai. Então toda manhã nós vamos sair de casa sem pelo menos elevarmos o nosso pensamento: Senhor, aqui estou. Senhor, ilumina meus caminhos. Senhor, sustenta os meus passos. Senhor, não é? Abençoe os meus colegas de trabalho. Senhor, ampare a humanidade, ampare o meu país, ampare os dirigentes de todas as nações. Alguma coisa que venha lá de dentro. Aprenda a te emocionar nas palavras da prece. Isso é lindo e verdadeiro. Acaba fazendo parte de nós. Acaba sendo realmente parte de cada um de nós. É algo tão importante, irmãos, não é? Para a nossa existência. Assim como respiramos, necessitamos do oxigênio. Vamos fazer que a prece, essa ligação com o Pai, seja um oxigênio no nosso dia a dia, a nos dar condições de continuar nossa caminhada. Sejam tempos tempestuosos, vamos confiar em Deus. Sejam tempos de calmaria, vamos confiar em Deus. A gente está aqui para aprender, não estamos sozinhos e Deus está sempre conosco. Então a prece que vem lá do nosso coração vai nos conectar sempre com Ele. E assim nós vamos conquistar amigos espirituais do bem que vão estar sempre em volta de nós, nos inspirando, nos intuindo para sermos melhores a cada dia, naquela proposta, né, de sempre ser um ser melhor a cada dia. Era isso que tínhamos para refletir a respeito da prece,
Há outras palestras tão bonitas no nosso portal que falam também da prece. Então vamos procurar ler, vamos procurar o Evangelho, os 2 últimos capítulos, não é? Do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, são destinados à prece. As questões 658, 659 no Livro dos Espíritos também nos esclarecem a respeito da prece. Confiemos em Deus. Deus é fiel aos seus filhos. Deus nos ama. Deus tem o melhor objetivo para cada um de nós. Mas vamos fazer a nossa parte. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine e, acima de tudo, nos ajude a calçar as sandálias da humildade, para que possamos perceber que necessitamos de muito amparo para continuar a nossa caminhada aqui. Amparo dos amigos, da família, daqueles que caminham conosco, mas também dos bons espíritos, do nosso protetor, dos nossos anjos de guarda, para que a gente não caia em armadilhas das trevas, das quais, durante tantas oportunidades, tantas encarnações passadas, nos deixamos enredar e perdemos a oportunidade. Não vamos mais perder. Muito obrigado, Senhor. Se conosco sempre. Assim seja.